bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem. Mais uma semana passou e nós voltamos aqui para falar um pouquinho sobre a lição, que é o tema fidelidade. Semana passada nós fizemos o nosso retorno, né? E falamos sobre Jacó. Se você não assistiu, volta aí, né? Aí entra no canal e assiste. E já peço a você que compartilhe, curta aí, ok? Manda pro grupo do Zap Zap das tia e também principalmente da galera jovem, tá bom? Você vai ter muito comentário jovem na internet, mas esse aqui é mais um comentário. E eu tenho mais um convidado, que na verdade não é convidado, né? É parceiro meu aqui de todos os dias, os episódios aqui. Ele, gente, é aquele que é marido, ele é pai, é metido a jogador de futebol, né? É youtuber, tiktoker e também comentarista da Lição Jovem, tá? E nas horas vagas é pastor. Olha aí, quase que invertido ao contrário completamente, né? Que o que menos eu tenho feito é jogar futebol. É só pra provocar. O que eu mais tenho feito é ser pai e pastor, né? Rapaz, e aí, como é que você tá? Tudo na paz? Passou bem essa semana? Eu tô em Krypton, tô direto de Krypton para gravar a lição com vocês aí. Rapaz, correria, mas tá indo bem, cara. Monte Azul aqui, o distrito Bebedouro, Pitangueiras, Viradouro, Cajubi, Palmares, são cidades aí que eu estou cuidando, né? E você tá em Manaus, né? Manaus. Bebedouro. Como que é o nome do distrito, Luquinhas? É Japim 2. Japim 2. É um bairro? O que é um bairro, Lucas? É um bairro. Aqui tem vários bairros que são seccionados, assim. Tem um bairro aqui em Manaus, por exemplo, que se chama Compensa. Lá na Compensa, acho que tem 17 igrejas adventistas. E nesse bairro que é Japim, tem 2 distritos pastorais. Japim 1 e Japim 2. Uau, Lucas, puxa vida. Tem muito adventista por aí. São muitos adventistas, graças a Jesus Cristo. Que você vê, né, como muda, né, o contexto. O Brasil, ele é transcultural e também é uma diversidade tremenda, né? Aqui onde eu estou é uma região grande, né? Porém não temos muitos adventistas, né? Então estamos aí com o campo para crescer, né? Passou bem a semana. O pastor não ajuda muito também, mas... não, então, você vê. É difícil crescer, mas Deus vai trabalhando, né? Pastor aqui, pra você ver, olha, a gente faz de tudo aqui, né? A gente bate o tiro de meta, lança a bola, bate o escanteio, cabeceia, né? Mas graças a Deus temos um povo bom aqui, viu? Que ajuda a gente, graças viu? A Deus. Se não... Rapaz, ô Lucas, que seríamos de nós, né? Não, imagina, não tem condição, né? E para brilhantar a nossa discussão aqui, os nossos comentários, eu vou chamar ele direto da Zona Leste, né? Lá do Jardim Solange, das Quebradas, né? Itaquera, Zona Leste, conheço lá. E ele nasceu dali, viu? Conhece tudo, né? É fruto da terra. Fruto da terra. Isso, fruto da terra, Zona Leste. Mas ele tá em outro lugar, mas ele é da Zona Leste, né? Ele é podcaster. Pô, aí, ó. Ele conquistou a mulher dele por telefone. Você vai entender. Quero chamar pastor Enéas. E aí, Lessa? E aí, Adriano, tudo bem? E aí, Lucas, tudo certo? E aí, tudo certo? Bem-vindo, viu, Enéas? Você que tá bom entendendo que ele conquistou a Priscila pelo telefone, que se fosse videochamada... Voz de locutor, né? Isso, o Enéas, ele tá fundando um movimento, Enéas de Oliveira, a voz da heresia, né? Esse slogan me acompanha desde a faculdade. Rapaz, mas quem que participa com você? É o Adriano? Por isso que vem a heresia, não? Eu sou a voz, a heresia com ele. Ele escreve a heresia e eu que faço a narração. Enéas, bom te ver aqui, cara. Como você tá, cara? Graças a Deus, tudo bem, feliz, né? Animado aí para mais um ano aí, 2023, e esperamos grandes coisas aí. Amém. Que bom, cara. Você tá onde, cara? Eu falei que você é natural da Zona Leste, né? Mas você tá onde? Trabalhando aonde como pastor? Nasci em Santo André, cresci na Zona Leste, agora trabalhando aqui, eu estou na cidade de Itapevi,
uma cidade vizinha a Osasco, Barueri, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Cotia, uma cidade bem importante aqui da nossa região. Fiquei sabendo aí que é você paulistana, é? Associação Paulistana, a poderosa Associação Paulistana. Muito bom. Sabia, ô Lucas, foi ele que ensinou a pose da quebrada pro Thiago Ventura. Foi ele, é? Foi ele que A pose de ensinou. quebrada. A pose de quebrada foi o Enéas. Eu vou abrir um bastidor aqui, ó. Rapaz. Quantos O anos você Enéas- já aguenta isso, hein, Inês? Já 10 anos, né? Imagina comportando com ele. Não, mas ó, a primeira vez que o Enéas... É que o Enéas, assim, ele chegou na sala de aula, né? Assim, tava no canto dele e tal, primeiro dia, né? Ele lá, quietinho, aí eu olhei no pé dele, um cara simples, cara, o Enéas, olhei no pé dele, ele sabe da história, eu falei, nossa, cara, né? Onde veio esse cara aí e tal? Ninguém deu nada. Na hora que ele abriu a voz, olá, bom dia, e tudo, que é isso? Que é isso? Você faz trabalhos, né, Enéas? Faz trabalhos aí pra igreja, já gravou áudio. Conta pra nós aí, cara. Nesse exato momento eu estou gravando o livro O Grande Conflito, né? Para o Impacto e Esperança 2023. 23 Olha hoje, aí. né? Se você pudesse arrumar uma boquinha pro Adriano, pelo menos assim ele lia o livro, né? Ele é bom, né, Adriano? Você lê o livro, né? Você que gosta de profecia. Ô, Inês, você tem um trabalho no Spotify também, você tem um podcast, fala pra nós aí, cara. Tem o meu podcast, Enéas Oliveira. Enéas Oliveira. Tá um pouco parado ali, mas agora eu tô com essas gravações aqui, mas logo eu volto com conteúdos inéditos aí. Enéas Oliveira. Sem o I, Enéas Oliveira. Aí, ó, segue ele aí, tem um @ do Instagram, tem do pastor Lucas aí e o meu aí. Beleza, gente? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a lição dessa semana que está interessante e vai de alguma forma desafiar os nossos jovens aí à fidelidade. Enéas, pede a bênção de Deus, faz oração para nós, por favor. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e um tema muito importante que tem a ver com a nossa vida toda, que é a fidelidade. Que o Senhor nos abençoe neste momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o texto é 2 Crônicas, capítulo 28. Eu vou ler apenas 2 versos para ser mais dinâmico. Aqui fala sobre o Acás, né, o rei Acás. É o verso 24 do capítulo 28, diz o seguinte, põe para nós aí, Pablo, o texto aí, ó. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, olha só, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Acás, ele realmente pisou literalmente na devoção dos hebreus, né? Ele trocou o Senhor pelos deuses, ele de alguma forma tentou agradar, até nós falamos aqui politicamente, né, os outros povos, para poder ter os favores desses povos, mas a gente sabe que não deu tão certo assim como ele queria, né? Na tirinha, Lucas, você que é o nosso intérprete de tirinha, você tá por dentro aí, rapaz, tá chocado também com a cena? Ficou? De Acás, como tá a tirinha aí? Então, a cena é chocante, né? Porque Acás, ele decide desprezar e rejeitar deliberadamente a guia do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, quebrar os utensílios do templo para se ajoelhar diante de uma estátua, buscando um falso Deus, inclusive dos sírios que haviam perdido a batalha, ele foi buscar também um Deus que era derrotado, ao invés de buscar o verdadeiro Deus, né? Isso, sem dúvida alguma, é extremamente chocante diante das terríveis coisas que Acás fez em prol de sua idolatria e de sua rebelião contra Deus. É triste, né? Onde o ser humano pode chegar, né? Tentando buscar ou sanar uma sede, um vazio, né? Ô Enéas, como é isso, cara? Você que é o mais experiente aqui do grupo, né? A gente percebe pelos seus cabelos longos. Cara, você, pelo que você tem vivido, né? O ser humano, ele tem limite para buscar o mal,
para tentar saciar essa sede, né, de poder, né, como uma casa. O que você acha disso, cara? Bem, o limite é a própria autodestruição, né? Vai chega um ponto que a pessoa acaba provocando a própria autodestruição. Acho que por poder, por dinheiro, as pessoas fazem muitas coisas, né? Atualmente a gente tem visto assim muitas, principalmente no entretenimento, não sei, assim, o desejo que as pessoas têm, por exemplo, por essas séries de true crime. Às vezes é um crime conhecido que foi super explorado pela mídia e eu particularmente não vejo nenhuma graça em voltar a viver tudo aquilo. Parece que as pessoas têm um gosto assim, né, por aquilo que aquilo que é mal, aquilo que é violento, aquilo que é grotesco. Agora, pensando aqui no Acaz, a questão não é o que ele vai fazer com os deuses dos povos pagãos. A questão é o que ele vai fazer com a adoração ao verdadeiro Deus. Porque o Acaz, ele segue uma linha ele está numa linhagem ali, ele não surgiu do nada, né? O que ele vai fazer agora com a adoração a Deus? Então, a questão é o seguinte, o que você vai fazer agora com a história? E não tem como ele jogar a história dos antepassados no lixo. E isso que ficou claro para mim aqui. O que ele vai fazer? Ele vai desprezar totalmente o Deus verdadeiro e seguir as tradições religiosas dos outros povos? Então ele entrou num poço sem fundo, num beco sem saída. Na tentativa de se estabelecer ali como uma autoridade, acabou perdendo tudo. O Lucas, aqui tem uma história de um rapaz, né, que se doou para a religião dele, né? Ele se doou, mas chegou um momento em que ele não conseguiu agradar mais, né, ou continuar seus sacrifícios na religião dele, né? E conta a lição da história aqui, a história da lição, perdão. E depois, por ele não poder mais agradar a sua religião, os deuses dele, ele perdeu tudo, né? Perde tudo. E o que você acha, cara? Por que esse sacrifício é bem visto pelos outros povos, né? Por que existe? Por que eu tenho que sacrificar? De onde veio isso, cara? Realmente, os deuses, ou o nosso Deus, ele exige nosso sacrifício, isso de alguma forma agrada, né? A gente ganha favor das pessoas, ou dos deuses, né? No caso aqui, os pagãos. E quando a gente não faz mais, não tem favor. É assim que funciona o cristianismo? Como que é esse negócio de sacrifício, cara? Na realidade, o que Satanás faz através das religiões pagãs é perverter aquilo que Deus coloca, né? Da parte de Deus, o que acontece é o sacrifício de Deus primeiro, e o nosso sacrifício é apenas uma resposta de amor ao sacrifício dele. Agora, o que Satanás faz com as pessoas é levá-las ao fundo do buraco para satisfazer os desejos da pessoa. Eu lembro uma vez que encontrei um adventista, e um ex-adventista, na verdade, né, que ele estava envolvido com ocultismo e etc, né, e ele disse assim que ele tinha feito algumas coisas, uns trabalhos lá para ganhar dinheiro, e realmente estava ganhando dinheiro. E aí ele falou assim para mim, não, mas um dia você ainda vai me ver como ancião de igreja, né? Eu falei, olha. Daí eu falei assim, olha, então eu vou orar por você para que Deus trabalhe na sua vida. E aí ele me disse assim, não, é melhor não orar não, porque eu sei que quando ora as coisas podem acontecer e tá boa a minha vida do jeito que tá, né? E as pessoas são assim, porque o dinheiro, a fama, o sucesso que é conquistado por meios de rebelião contra Deus, buscando o Satanás, que no caso de um adventista que faz isso, ele sabe que ele não está buscando a Deus, está buscando Satanás. No caso de Acaz, ele estava consciente que estava em rebelião contra Deus, tanto é que ele quebra as coisas da adoração a Deus. Agora, o que chama muita atenção nessa história, e a lição também traz esse destaque, é a questão de que Satanás, ele sempre vai querer mais de você, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. E o que ele quer, no final das contas, é com a ilusão de que ele está contribuindo para que você tenha o sucesso, a fama, o dinheiro, ou o que quer que você esteja pedindo para ele, ele acaba, no final de tudo, destruindo você por completo, acabando com a sua família, acabando com sua dignidade, acabando com tudo que você tem. Esse sempre é o fim de Satanás. Ou seja, o sacrifício feito para Satanás sempre vai exigir muito mais do que os genuínos sacrifícios que fazemos para Deus. Teve umas perguntas aí do Instagram da vida, né? A pessoa falou assim, pastor,
Satanás ou ele é burro, né, ou ele tem uma estratégia que ele não revela, porque a Bíblia diz que ele será destruído e tal, e porque ele fica tentando, né, de alguma forma, lutar contra Deus ou mudar o destino dele. Aí eu pensei, né, e falei para ele, para a pessoa, Satanás ele não quer mudar o destino dele, né, o destino dele já sabe, destruição, mas ele quer mudar o nosso destino, né? Então ele vai, de alguma forma, nos comprar para que eu e você, né, não sejamos salvos, mas sim compartilhemos com ele o fogo eterno. Ele não quer mudar, ele já sabe o destino dele, mas ele quer destruir o nosso destino, né? O Enéas, o Lucas falou uma coisa interessante aqui, né, de que é Deus que sacrifica pelo ser humano, né? É Deus que dá, né? O ser humano apenas responde, né? Então, assim, não precisa, então, fazer nada por Deus, né? Não existe negócio de sacrifício, porque Jesus fala assim, ó, eu não quero sacrifício, né? Eu não quero, eu quero misericórdia, não sacrifício. Então, não exige de nós sacrifícios para Deus, e se exige, quais são? O que você acha? Paulo fala de sacrifício vivo, né? A gente não percebe, mas muitas Uhum. referências no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, fazem referência, por exemplo, às cerimônias do santuário. As nossas orações, ou mesmo a nossa vida como um cheiro suave. Paulo, em Romanos, fala da nossa vida como um sacrifício vivo. Agora, o que Deus exige da gente? É a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de viver. Uma vida, um pensamento, uma vida que represente o plano de Deus, a vontade de Deus. Agora, o que Deus exige de cada um de nós? É a nossa vontade, a nossa cumplicidade. Talvez Acas não quis ser cúmplice de Deus, preferiu outros tipos de cumplicidade. Deus ele quer a nossa cumplicidade. Agora, um ponto interessante é que as outras religiões, ao longo dos tempos, né, de uma perspectiva humana, eles vão construindo, né, a sua adoração. Aquilo que nós sabemos de Deus foi uma revelação dele próprio. Então, o que os profetas falaram foram coisas que Deus revelou a cada um deles. Então, é interessante porque aí as outras religiões ou adorações, elas refletem mais o ideal humano do que um ideal divino. E quando Deus, como você acabou de falar, o próprio Deus, ele ofereceu o sacrifício. Ele é o dono de todas as coisas. Então, ele de fato dá. O que ele exige de nós? Talvez essa cumplicidade. A minha aliança com Deus, a minha política com Deus, as minhas batalhas serão com Deus. Eu acho que é isso. Talvez Deus exige de cada um de nós a cumplicidade no bom sentido, é claro, né? Caminhar juntos, entender a vontade de Deus, falar dessa vontade, e como diz Paulo, né, que possamos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. E nessa passagem de Romanos, nos 3 primeiros versos ali, capítulo 12, verso 1 a 3, Paulo fala de uma vida racional, alguém que pensa, alguém que reflete, alguém que reage ao mundo ao redor. Opa, esse sistema é assim, mas eu prefiro a revelação de Deus, né? Não é aquela coisa cega também, né? Ah, não, Sim. porque o pastor falou, porque a Bíblia falou. Sim, o pastor falou, a Bíblia falou, mas a pessoa reage, e depois de reagir e pensar, ela vai escolher a Deus. Eu lembro assistindo Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem um episódio. Nunca gostei desse negócio, mano. Não. Tem quem Não, eu faça não sou gostar o tiozão da história aqui, não, viu? Eu não sou o tiozão da história. Fora, Falando nisso de tiozão, o Lucas fez aniversário semana passada, né? Parabéns, viu, Luquinhas? Happy birthday, tio. Mas tá com essa cara, tá arrebentada já, mas é um espírito jovem esse homem. 37 aninhos, né? 37 aninhos. 37, Maravilha. 37. Então, eu assisti no Cavaleiro do Zodíaco, tem um episódio do Shun, que ele tá na ilha, a ilha, não sei das contas lá, e aí ele se dá como sacrifício para apaziguar um deus lá que ia destruir a ilha, né? E marcou, porque o Shun, ele estava se doando, né, para poder apaziguar a ira de um deus que ia destruir. E é interessante isso, né? Como Satanás ele desconfigurou a graça e o amor de Deus, a ponto de que nós temos que apaziguar um Deus que é carrancudo e tá nervoso, então ele quer a morte, né, das pessoas, ele quer, de alguma forma, o sacrifício no sentido de
de luta sem fim, de esforço. Ele quer que a gente sofra para ele estar tranquilo. E não é assim, né, cara? Jesus fala, aqueles que estão sobrecarregados, né? Vinde a mim, né? É interessante, né, que quem apazigua a justiça de Deus é o próprio Filho, né, entregando por nós, né? É incrível. E o sacrifício nada mais é, como você disse, né, é esse compromisso, né, de que se eu estou com Ele, se eu aceitei a graça dele, eu vivo, né, de acordo com aquilo que o agrada, né? A maneira de pensar, de agir, de fazer diferente com as pessoas que não aceitaram essa graça, né? Então, não é possível buscar o favor de Deus pelas obras, né? Não existe sacrifício que eu vou fazer, o checklist para alcançar o favor. Eu já tenho o favor de Deus através da graça, né? Exatamente. Bom, nós temos aqui, o Lucas, um momento em que o profeta Isaías vai lá, fala assim, ô Acas, cara, Deus está contigo, brother. Você não está entendendo. Como o Enéas falou, né, tem uma história, nós somos um povo escolhido, né, a nação santa de Israel, você é um rei, cara, pede um sinal, você não está entendendo, pede um sinal para ele lá, que ele vai te abençoar, né, e o Acas, cara, não aceitou e não quis um sinal. Interessante que depois o filho Ezequias pede um sinal, olha, vai melhorando, né, mas Lucas, ele rejeitou a mão de Deus para cuidar. E aí, qual é o peso de recusar a voz de um profeta, cara? Isso é algo muito sério, né? E o que eu fico pensando é que aquele texto clássico que a gente fala de 2 Crônicas 20:20, que crede no Senhor estareis seguros e crede em seus profetas e prosperareis. O que acontece é que Deus, ele é tão misericordioso que ele fala conosco através da palavra e fala conosco também através dos profetas que ele envia. E no nosso caso, trazendo isso para os nossos dias, nós temos também uma mensageira que Deus escolheu para a igreja remanescente, para nos advertir, para nos instruir, para nos mostrar como é que nós devemos agir, enfim, nos ajudar no nosso entendimento da Bíblia. Ela nos leva para as Sagradas Escrituras. E o que preocupa mais não é a rejeição deliberada aos meus olhos, não é o jovem que está lá na igreja, ele fala assim, eu não creio em Ellen White, né? Às vezes ele nunca teve um contato, ele não chegou a ter uma compreensão adequada, e obviamente isso é ruim, mas talvez o maior problema que hoje a gente enfrente na nossa juventude é por parte de jovens que dizem crer em Ellen White, ou crer no que ela escreveu, no caso, né? Mas que na realidade não fazem leitura de nada, nunca estudam nada, nunca se dedicam para aprender aquilo que está escrito, quando leem algo que confronta com suas próprias necessidades ou suas próprias condutas, mas isso aqui era para o tempo dela, sempre tem essa conversa, né? É óbvio que a gente tem que analisar cada texto no seu contexto, etc., que a gente sabe essas coisas, mas o que eu considero como mais perigoso é isso, né? Hoje, esse ano, eu falei brincando agora há pouco ali que o Enéas tinha falado que está aí fazendo a voz do grande conflito, né? Eu brinquei que o Adriano não leu, mas acontece isso. Esse ano, daqui a alguns dias, a gente vai fazer o Impacto e Esperança, vamos distribuir o grande conflito. Vários jovens, talvez você que esteja assistindo agora aqui, vai distribuir o grande conflito sem nunca ter lido o grande conflito. E a gente precisa estudar, gente, a gente precisa ler os escritos do Espírito de Profecia, porque eles contêm muita instrução, muita luz, muita sabedoria vinda de Deus para nós. Então, rejeitar o profeta não é só dizer assim, eu não aceito. Rejeitar é também você não parar para ouvir. Isso também é rejeição. E isso é muito grave, né? E o fato de ler, quando a gente fala, você precisa ler, não é para você cumprir um requisito, né? Mas porque tem informações e orientações, né? Para que você não seja um ignorante na fé. Há uma geração medíocre, né? Medíocre no sentido que é médium, né? São medianos, né? Um adventista raiz, posso dizer assim, no mínimo a série de conflitos, né? Eu entendi um pouquinho de teologia quando li o Grande Conflito, né? Eu lembro que a Bíblia, claro, gente, tudo aponta para a palavra, e a palavra aponta para Cristo, e Cristo para Deus, é isso, né? Mas quando você pega a Bíblia e lê, se você não tiver orientações, é igual o eunuco lá, que o Felipe, né, perguntou, entendes o que lê? Então, no tempo que nós estamos, né,
o profeta, e é a função de todo profeta, é de alguma forma te conduzir, ou te orientar, te exortar, te explicar, né, ampliar o texto sagrado. E Ellen White faz isso com uma maestria fenomenal, né? O primeiro livro que eu li dela foi O Grande Conflito. Na verdade, até hoje, eu li 3 vezes e ouvi 5, né? 5 vezes. O ano passado eu não ouvi e não li. Esse ano eu tenho como propósito. E estou esperando a gravação aí do Enéas, aí, na versão... Ouvir com essa voz aveludada, né? Aveludada, né? Enéas, cara, Oi. deixa eu perguntar para você. A casa, então, ele não quis se aproximar de Deus, né? Parece que um orgulho falou mais alto, né? E ele rejeitou. E pelo contrário, ele foi lá e procurou os outros, né? Fez alianças, né? O que você acha, cara? Por que é mais fácil sacrificar do que confiar no Senhor? O que você acha? Então, aí entra a palavra fé. Parece que as outras culturas religiosas se apegam muito a coisas, né? Eu preciso ver, eu preciso ver a cor, eu preciso tocar, né? Ele chega até Fazer. ponto fazer. Agora, eles tinham um santuário também. Ele chegou a ponto de remover lá o altar de holocaustos e até espalhar por Judá templos ou objetos idólatras. Eu acho que a base da religião pagã é exatamente isso. O que eu preciso fazer? E aí Deus diz, você não precisa fazer nada. A Uhum. base da religião, das religiões pagãs ao longo da história, é a religião de Caim. O que eu preciso fazer? Mas eu estou fazendo, o senhor não vai aceitar? Né? Então, é isso. Eu acho que o ser humano, por essa sua capacidade de pensar, por essa sua capacidade criativa, até mesmo de criar coisas, ele acha que nesse momento ele precisa criar alguma coisa. Agora, quando a gente começa lendo o relato ali, as alianças de Acaz, o cronista, né, deixa bem claro que eram transgressões, eram relações pecaminosas. E a gente sabe que, mesmo que ele estivesse estabelecendo relações políticas e econômicas, na linguagem de Deus, você está pecando. E quanto ao pecado, não existe o que eu preciso fazer. Né? Existe o que Deus faz e já fez para resolver o meu pecado. Então, e hoje é exatamente a mesma coisa. O que você precisa, o que eu preciso fazer? Então, hoje, ainda que não se fale em religião, ainda que não se fale da religião das pessoas, no sentido assim, parece que as pessoas querem uma distância de religião. Ah, religião é coisa de crente, de Eu líder, de tenho o caminho pastor. para Deus, Né? eu tenho a solução. Então, aí ela já estabelece a religião dela. Só que no lugar de Deus ou de um Deus, ela estabelece a si própria, né? E todo o seu sistema de valores, de princípios, de ideias e tal. Agora, é muito complicado falar de Acaz, ou de Sansão, ou de Salomão, porque eram pessoas que vêm numa linha desde Abraão, desde Abel, desde Sete. Não é uma coisa no vácuo da história. Então, o que ele está fazendo com essa influência religiosa e política das nações vizinhas? Está indo por um caminho errado. Mas o que você vai fazer com a revelação de Deus para você? Eu acho que essa também, acima de todas as outras, é a grande questão. E a palavra que o Lucas usou logo no começo, ele desprezou. Foi uma escolha dele. Desprezou. Eu faço do meu jeito, eu não quero saber de senhor, não. Eu sou o cara negociador aqui e ainda pegou as coisas do templo e vendeu, né? Olha, Isaías 59 diz o seguinte, aqui no verso 1 ao verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, olha que bonito, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a rebelião faz realmente essa separação, o pecado, né? E Deus está pronto para nos ouvir, assim como estava pronto para ajudar Acaz a vencer as batalhas, enfim, né? Ô Lucas, qual o seu texto aí para deixar para a garotada, que nós estamos indo para o nosso fim da lição? Eu vou ler Malaquias 3:10, aquele texto bem conhecido, por conta de que, como diz aqui no texto,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, Deus, ele pede para que a gente faça a prova dele. O Acaz, ele era extremamente enérgico em fazer sacrifícios, mas contra a vontade de Deus, e não para que os desejos de Deus se cumprissem, mas para que se cumprisse a vontade dele própria. Mas nós devemos fazer sim a nossa oferta, levar o nosso dízimo à casa do tesouro, ofertar de coração a Deus, e a Bíblia diz que se nós fizermos prova dele, Deus vai derramar para nós bênçãos sem medidas. Então, faça o teste, seja enérgico, aprenda o contrário, por contraste com a casa, seja enérgico em dar ofertas, mas segundo a vontade de Deus e para a glória do Senhor. Tente conquistar o favor de Deus doando, né? Apaziguar a consciência, né? Dê o coração, se der o coração, dá tudo, né? Exatamente. Enéas, tem um texto para deixar para a turma? Ezequiel capítulo 33, verso 11, diz assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Esse é o convite de um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que se aproxima constantemente de todas as pessoas, até de um perverso como Acaz, que chegou a sacrificar o próprio filho ou filhos, né? Então, o plano de Deus é a salvação, e Acaz individualmente estava indo para o buraco, e Deus tentando resgatá-lo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que se Deus estava usando um profeta ou profetas, também tinha outros conselheiros ao redor de Acaz. E a questão é que talvez, aí sim, por cumplicidade desses conselheiros a Acaz, eles não advertiam e não chamavam a atenção do rei para o perigo de levar a nação para um buraco. Então, provavelmente outros aconselhavam ele a fazer as alianças, a continuar com esse plano político, com esse plano de alianças internacionais, mas Deus, que conhece o coração humano e sabe que com um líder desse a nação ia para o pecado, Deus advertiu e chamou. Ainda que o perverso possa cair em caminhos caminhos de pecado, Deus está pronto ali para erguer, para acudir. Amém. E para salvar, né? Amém. Exatamente. Lucas, suas palavras finais aí, que conselho daria? Eu diria aquilo que está escrito aí na lição, uma frase que eu achei bem interessante aqui da quinta-feira, que diz assim, no último parágrafo: teria custado muito menos para Acaz aceitar a oferta de Deus, mas ele se recusou a fazer isso. Preferiu realizar seu próprio pagamento com ofertas incrivelmente caras, sem sucesso. A dica que eu dou para você, jovem que está assistindo aqui essa lição, é: aceite as ofertas de Deus. Deus sabe o que é melhor. E o que ele oferece sempre é o melhor. Muito bem, gente, vamos orar. Pastor Lucas termina aí com uma oração, pedindo a bênção de Deus para nós. Querido e amado Pai, nós rogamos as tuas misericórdias sobre cada um de nós, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar a sempre olharmos para a tua oferta de sacrifício em favor de nós, a fim de que todo e qualquer sacrifício que fizermos por ti seja na realidade uma resposta de amor àquilo que o Senhor já fez por nós. Ajuda-nos a aceitarmos esse sacrifício e a vivermos em harmonia com ele. Dá-nos, Pai, sabedoria, força e graça para entregarmos a Ti o nosso coração, os nossos recursos, os nossos talentos, tudo para a glória do Senhor. Abençoe aqui o pastor Enéas, Senhor, obrigado por ter participado aqui com a gente. Abençoe cada jovem que está assistindo, que assistiu essa lição, que a sua mão seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Enéas, obrigado, cara. Deus te abençoe. Valeu, viu? Valeu, Enéas. Luquinhas, valeu, mano. Tamo junto. Obrigado aí. Tamo junto. E você que está nos assistindo, e se inscreve no canal, né? Não é sacrifício nenhum, né, gente? É só colocar o botãozinho ali e compartilhe para a turma. Se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais um comentário da lição. Valeu, turma! Valeu!